Nós vamos respirar bem profundamente, vamos sentir toda essa espiritualidade amiga, sentindo os nossos irmãos do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz, todos os irmãos que estudam conosco, o livro Lírios de Esperança, Eliamar, o nosso dirigente de estudos, o Luiz, o nosso dirigente espiritual, e sentindo toda essa harmonização, que possamos ter uma tarde de estudos de muita luz, de muita serenidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Alguma coisa a falar da introdução? Introdução. Queria falar rapidamente, quase no final, aonde citam todos esses nomes maravilhosos de pessoas de diversas áreas, né? Paulo Freire, educadora, Tarsila pintora, Jacques Cousteau, enfim, Darwin, cientista, e vai por aí. Políticos, tudo. E fala que esses artistas, esses expoentes da cultura, políticos, educadores, enfim, de diversas etnias, diversas religiões, que eles estão aqui para vivenciar este ecossistema intercontinental e eles farão esta orientação de uma nova dimensão. Eu achei muito interessante que eles vieram para colaborar em diversas áreas. E, inclusive, eu encontrei um texto essa semana que veio a calhar com esse trechinho. Eu ia até colocar lá no grupo, acabei não fazendo isso, e eu fiz até um resumo, se vocês até permitirem que eu faça a leitura hoje desse pequeno texto que combina com este estudo de hoje. Foi algo assim, eu não acredito em coincidência nesse caso, foi algo que veio a calhar. Algo muito emocionante, inclusive. Então tá combinado, você faz a leitura. É onde que a gente fala, né? A gente a gente está sendo preparado há muito tempo. E nas diversas áreas, né? Não se limitou somente, vamos dizer assim, o espiritismo, né? Você vê que é o Paulo Freire na educação, a Tarsila do Amaral nas pinturas, não é isso? André Neves. O Jacques Cousteau deve estar trabalhando junto com a parte ecológica. A parte ecológica, né? A gente, Charles Darwin também. Carlos Prestes. O quanto que se aprendeu com Jung. Isso, Freud também. Com Freud. O quanto que se... Porque ninguém acreditava nessa parte, né, da psicanálise, do psiquismo, o quanto que se evoluiu, olha, um século praticamente, para que as pessoas comecem a compreender esse ser. Então, assim, a evolução ela foi vindo. E eles continuam trabalhando no plano espiritual para que poder auxiliar esses que aqui estão. E para para a transição planetária também para uma nova dimensão. Todos eles vieram, cada um no seu tempo, para nos auxiliar nisso. Nós, réis mortais aqui, né? Que temos que trabalhar, né? Varrer, né? Varrer. Pega a vassoura. Quando a gente não estiver sujando, já estamos fazendo muita coisa, né? Olha, é verdade. Quando a gente não estiver nos apronto. Vamos lá? Vamos. Olhar os lírios do campo. Olhai os lírios. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Por que você colocou a piedade? É porque existe uma confusão. Eu anotei a palavra piedade, tá? Nessa frase aí. Existe muita confusão entre piedade, compaixão, dó, pena. E eu falei assim, caramba, qual que é a diferença? Eu fui atrás disso, né? Aí eu peguei um texto que fala o seguinte, eu vou ler para vocês que acho que é mais fácil.
Existem monges que meditam durante muitas horas apenas na energia da compaixão, ou piedade, né? Que é muito poderosa. E essa energia é diferente da energia de ter piedade, dó ou pena. A energia de ter pena é a dor que você sente quando você vê o sofrimento de alguém. Essa energia é receptiva e passiva. Ao ver um cachorro machucado na rua, por exemplo, em vez de cuidar dele, você tem somente dó. Portanto, é a sua dor que lhe incomoda. E isso não lhe motiva a um outro estado vibratório. Vocês entenderam a diferença? Então, a compaixão é você se compadecer da pessoa, é você estar num estado vibratório no sentido de auxílio à pessoa. Isso é a compaixão, é a piedade. Já ter pena, ter dó, na realidade é um sentimento, é um sofrimento que você tem por você mesmo, porque você não quer ver aquele sofrimento. Então, na realidade, o que ele está falando aqui é de piedade, de compaixão. Né? De se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, ou você querer que o outro deixe de sofrer. Você não está se importando consigo, está se importando com o outro. É por isso que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É isso aí. Porque nos colocamos no lugar do outro. E queremos ajudar. E o plano espiritual não ajuda os encarnados, por exemplo, ou os espíritos menos esclarecidos, por ter dó. pena deles. É por ter compaixão. É compaixão. É diferente. Se colocar no nosso lugar. E falar assim, ele precisa de ajuda, ele precisa então eu vou de ajudá-lo. O que mais neste capítulo? Alguém anotou alguma coisa? Vai descrevendo a situação dele, né? Depois ele, no mundo mental, as visões que ele teve, né? Estreitas percepções físicas e os sentidos da alma. E aí vem todo o diálogo, né, com Maria. Muito interessante. E eu acho muito bacana, no Eurípides, na hora que ela está dizendo, chamando ele, né? Dizendo as necessidades. Onde é que está isso, Maria Rita, que está meio... Ela foi página 2. É página 2? Não, 21. Eurípides, mestre de Sacramento. Uhum. Você achou? Já. Você pode ler o pedaço? Posso? Você pode ler Posso o pedaço, ler? por favor? Pode. Eurípides, mestre de Sacramento e servidor do amor. Jesus convoca-te a novos rumos. Uma classe de aprendizes empedernidos suplica educação e luz. Um submundo de atrocidades e loucura está à espera de serviços imediatos. Chega o tempo de banir a escuridão da terra, separar o joio do trigo. Uma clarinada de paz desce das esferas maiores em direção aos pântanos da maldade. O pastor conclama teu coração generoso a esse mistério. Aqui é a piedade, né? Que ela está conclamando para que ele haja com piedade. Ela está com piedade, Jesus também. Então, mas ela quer mãos, ela precisa de atitude, né? Que seria a piedade, a compaixão, mas com atitude, não só, que tristeza, né? Muito bonito isso daqui. E na realidade, quando Jesus fala, quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei, na realidade ele não precisa estar presente em corpo físico, né? Mas ele está presente através dos emissários. E ela está conclamando o Eurípides aqui a ser um dos emissários, né? Agora, eu acho que assim, imagina sentir Maria. Imagina você tá ali quase desencarnando, aí você abre o olho e vê Maria na sua frente. Meu Deus do céu, acho que eu morro 2 vezes. Né? Sentir Maria. A vibração. E quem veio recebê-lo foi Bezerra de Menezes, que o recebeu, né? Que fez
O desenlace, Desligamento. o desligamento, né? O desligamento, Não, né? e muito interessante que ela fala que Deus deu para ele a oportunidade de continuar no corpo. Mas eu estou indo muito para frente, né? Não sei se as pessoas vão. Desculpa, vamos voltar aqui à página 21. Eu tenho uma anotação no início da 22. Alguém, alguma coisa na 20, na 21? Eu tenho Diga, na Damares. 21. Tá. Veja, como você disse, antes da gente começar, você estava falando da felicidade, né? Que a gente vê uma flor, se sente feliz, vê a natureza, né? Eu já vi uma coisa linda. Bom, esse capítulo inteiro eu acabei de ler, eu falei, gente, é Eurípides Barçanufo. Acertei? E eu não conhecia, fui lá ler mais um pouquinho. Por acaso esse livro vai contar a história dele, é isso? Não, o livro vai contar sobre o Hospital Esperança, aonde ele é o, vamos dizer assim, o venerável, vamos colocar assim, colocando ele que vai fazer toda essa sustentação. Mas eu acho que eu tenho a Então, biografia de Eurípide. Se vocês quiserem, eu publico lá para todo mundo É ver, muito tá bom? legal de ai, ver. obrigada. Então, eu peguei um pedacinho aqui lindo, que fala desta beleza, que é um detalhe do lírio. Os pântanos da maldade estão repletos de almas tíbias. São lírios encharcados pela lama pútrida das imperfeições, mas não perderam o viço, a exuberância. Então, o lírio que nasce do charco, da lama, tem esta beleza profunda. E que isso, trazendo para as nossas vidas, quando a gente, por um acaso, se sentir desta maneira, eu pensei nisso, né? Às vezes, nas nossas vidas, na minha vida, eu já estive num poço de lama, num charco, eu já estive. E eu estou aqui hoje, renasci lá, e eu fui um lírio, olha que coisa linda, todos nós podemos ser, né? Sim. Foi isso que eu anotei, obrigada. Como que o preto velho falava? Ah, ele fala, senhor Euripa? Era isso? Não era que o senhor Euripa, com os lírios dele, tem lírio por todo lugar. Ela no o senhor Euripa. Ai, como eu gosto de preto velho. Algo mais você vai falar? Oi, Yara, diga. Como eu li tudo, como eu não tinha lido nada no último encontro, como eu vim batendo o livro até aqui, e o prefácio do... Não vou voltar lá, não, né? É só para comentar esse mesmo parágrafo que a Damares comentou, do Cícero. O que eu achei interessante ali é ele colocando que o espiritismo ele ficou meio empedernido, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, né? Ele parou no tempo e deixou de avançar. Então, ele perdeu um pouco e muito da função que seria esse intercâmbio entre o lado de lá e o lado de cá, que na verdade é um lado só, que é uma questão só de um invólucro, né? Entendi corretamente? Sim, e assim, por que se perdeu tanto? Todo mundo ficou muito preso naquilo que Kardec disse. Só que ninguém conseguiu, é o fator da compreensão. Kardec não encerrou as obras. Mas mais na frente, mais na frente, no capítulo 2, ele vai falar sobre o porquê que isso aconteceu e foi importante em determinado momento. Só que hoje, em vez de ajudar, está começando a atrapalhar, prejudicar o crescimento do espiritismo naquilo que ele precisa crescer, né? E quando o Cícero fala, é nesse sentido, porque assim, era para ser desenvolvido, porque logo depois veio o Chico, que trouxe todo esse aprendizado. E a gente deveria continuar com o quê? Com pesquisas, com todo esse desenvolvimento. É estudar. É arregaçar as mangas mesmo e estudar. E muitas vezes, assim,
é a gente tentar compreender, que nem fez Kardec. Vamos lá, vamos fazer uma bancada e cada um, qual é o seu sentimento, o que você compreende, e fazer isso. E o que a gente aconteceu muito no Espiritismo, que eu vejo, Yara, é que a gente começou alguns conseguiram se desenvolver, vamos dizer assim, entre aspas, mas começou a colocar a sua persona, a sua personalidade, e aquilo não tem flexibilidade, a gente começou a ficar um pouco inflexível naquilo que não tinha. A gente sempre teve uma flexibilidade, porque Kardec, ele não falou que era aquilo e acabou. Ele sempre Não. falou assim, eu estudei até aqui, mas Isso é uma coisa que eu sinto, né? Perdeu-se o sentido filosófico e o sentido científico, no sentido de ir adiante. Ficou parado lá atrás, é isso que eu sinto. E eu achei interessante aqui, quando ele coloca que os lírios são aqueles que se abriram para o cristianismo lá em algum momento e se perderam no meio do caminho por conta desta persona. Foi essa parte que eu anotei realmente. Se me permitir, eu vou ler, quer ver? Nos abismos encontram-se os lírios de Deus, aqueles que amam a mensagem do Cristo. Todavia, não souberam honrá-la. Inúmeras almas rebeldes que amam ao Cristo. Uma nação de exilados que o tempo não converteu. São lírios de esperança em pleno pântano do egoísmo. Olhai pelos lírios, meus filhos, meu filho. Jesus te chama para erguer-lhes abrigo acolhedor e oferecer-lhes descanso e elevação. Por quem o Senhor chorou naquela noite de abençoado encontro contigo? Lembras-te? Então é justamente isso, né? Mesmo a gente estando no meio do lamaçal, né? Que é o lamaçal das nossas defeitos, das nossas crenças, né? Eles olham a gente como se fôssemos lírios, né? Estamos prontos para desabrochar. Precisamos só de um empurrãozinho, né? E nós estamos aqui, começando a desabrochar agora, né? sabe o que me tocou? Eu acredito, acredito que não seja um problema do espiritismo em si. Eu acho que nem é um problema. Somos nós que empatamos o progresso. Porque nós nos perdemos no pântano das nossas tristezas, das nossas angústias, do egoísmo, do orgulho. Então, nós não fizemos a nossa parte, mas eles estão sempre aqui para nos chamar. Dizer, vamos lá, vamos atrás, porque se a gente não for, o que acontece? A roda do progresso vai passar por cima da gente. Porque nós viemos aqui para ser felizes, velhinho, e para progredir. Agora, se eu não vou, né? Aí já sou eu que vou responder por isso. Mas fala, Sérgio. Se a gente for pensar, quantas religiões cristãs nós temos? Inúmeros. Todas elas nasceram da mesma palavra. O que diferencia uma da outra são as pessoas. Exato. Então, e aí surgiu o Espiritismo trazendo um novo impulso de entendimento ao Evangelho, certo? E hoje nós estamos fechando de novo, porque nós estamos presos às regras, às tradições do Espiritismo, né? Os rótulos, né? Nós somos os fariseus ainda. Exatamente. E o amor, onde que está? Que foi aquilo que Jesus pregou. Né? Quantas vezes a pessoa chega, às vezes, num lugar, numa casa espírita, gritando por acolhimento, e as pessoas não podem sorrir para elas, porque sorrir não faz parte do espiritismo. Onde já se viu uma coisa dessa? Verdade. Mas você vê, é o ser humano mesmo. Né? E aí a pessoa que sorri, ela ou que acolhe a pessoa de uma forma física, porque pessoas que estão com tantos problemas,
elas não conseguem sublimar o sentimento e falar assim, ela está vibrando por mim. Não, elas precisam de um acolhimento físico, um abraço, um sorriso. E aí a pessoa que faz isso depois ela é penalizada porque está fazendo. Então, Verdade. coisas que a gente precisa pensar, né? É claro, não estamos pregando aqui de que a gente vai numa casa que age dessa forma, ou um dirigente que age dessa forma, a gente se rebelar e bater em todo mundo. Não é isso que eu estou falando, né? Mas que a gente precisa ter um entendimento de que o Espiritismo veio para trazer o entendimento do que realmente é o amor. Né? E a gente está trabalhando, infelizmente, muito na questão da prática, né? Da forma, e estamos deixando a essência de lado. Por isso que eu coloquei aqui. Jesus chorou pelos que lhe conhecem os ensinos e não os vivenciam. Na próxima. Onde está isso, mulher de Deus, por amor dos meus filhos? Na 22. Na 22. Yara, na 22. Sim, diga serva, digna serva. Jesus chorou. Aqui, Tá bom, tô vendo. É logo depois dos que o Sérgio leu. Jesus chorou pelos que lhe conhecem os ensinos e não os vivenciam na atitude. É isso que o Sérgio falou. Olha, a gente viveu uma pandemia onde espíritos necessitavam ser socorridos, Pessoas precisavam ser acolhidas. acolhidas. E nós, vamos dizer assim, os trabalhadores, aqueles que estão começando, né? Eu acho que trabalharam muito mais, mas os trabalhadores que já estavam ali, que tinham escolas de aprendizes, seja na federação, na USE, na aliança, aonde estavam? Precisavam se proteger, sim, porque ninguém deveria sair naquela época, logo no início. Mas não significava que a gente deveria estar impedido de trabalhar. A gente poderia utilizar o WhatsApp, a gente poderia utilizar a internet. Nós poderíamos usar esses meios, mas o que veio isso. Nós tínhamos o conhecimento, mas ficamos presos nas regras e ali a gente não exemplificou o amor. Não podemos falar de nós, porque o Pingo de Luz começou nesse sentido, mas quantos e quantos e quantos centros ficaram fechados durante muito tempo? Claro que muitos também abriram e foram ao trabalho. Mas se a gente for falar de um todo, a maior parte, vamos dizer, 80% ficou fechado. 80% de espíritas não trabalhando são 80% de espíritos que não foram socorridos, não foram acolhidos, não foram olhados com amor. Porque a gente não conseguia suprir um trabalho que era dividido com todas essas pessoas. Oi, Yara. E eu acho que tem uma coisa interessante na pandemia, e em especial em relação a isso que você está falando. Quer dizer, foi o momento em que a tecnologia, que estava antes sendo mal utilizada, porque as pessoas não se conversavam mais, quando se podia encontrar, né? Só ficavam no celular. Após pandemia, essa tecnologia ela entra para acrescentar, para ela possibilitar, né? Então, quando os centros espíritas abriram, aqueles que abriram, né, para o virtual, para o acolhimento virtual, atualmente estão querendo voltar para trás, ao invés de manter a coisa, entender que você pode utilizar todos os mecanismos a favor de quem é necessitado, que para a energia não tem limites, para a espiritualidade não há limites, você não precisa estar presencial. Então, você pode estar ajudando alguém que está do outro lado do planeta. E eu sinto que existe a tendência, vamos voltar só para o presencial. Porque aí você vai bater naquela crença que nós temos. Qual é a crença? Que você necessita estar junto. Que você, claro que é muito melhor a convivência. Só que se você não consegue, né? Só que se você não consegue, você também pode expandir. E aí você dá algo que eu acho que é extremamente importante. Você dá algo para a pessoa que ela vai fazer.
ela vai querer, ela vai fazer, harmonizar o seu lar, ela é a responsável. Porque quando ela vai na casa espírita, ela está ali dentro. Então todos estão trabalhando, auxiliando. E quando ela trabalha dentro da casa dela, é ela que precisa fazer. Porque os espíritos vão estar sempre, como sempre estão, dentro da casa espírita, da casa da pessoa, aonde nós estivermos, nós temos espíritos ao nosso redor. Mas muitas vezes a gente só vai compreender isso quando a gente está dentro da casa espírita. Ah, eu estou com um monte de irmão. Não, você está com um monte de irmão 24 horas por dia. E você vai se afinizar com aquele seu pensamento. Então, essa pandemia, ela trouxe muito essa reflexão. Mas, mesmo assim, a gente recebeu muitos recados que o quê? Não podemos incorporar dentro de casa, não podemos, por quê? Como que começou o Espiritismo? Eu falaria até diferente. Como que começou o cristianismo? Se os discípulos de Jesus ficassem todos dentro da casa do caminho, ele teria sido divulgado? Não. Eles foram e deram a cara a bater, eles não tiveram medo, eles foram corajosos. Né? Eles foram levar tudo isso, né? Eles acreditaram na mensagem que Jesus trouxe e falaram assim, eu estou protegido e eu vou. Mesmo apanhando, mesmo levando pedrada, mesmo sendo preso, eles se sentiam protegidos, porque a proteção não é do corpo físico, a proteção é do espírito. E a gente não é mais hoje em dia apedrejados como eles eram no passado, e nem a certeza da proteção espiritual as pessoas têm. Então, o Pingo de Luz veio para mudar esse tipo de pensamento. Estamos sim protegidos. Estamos protegidos porque quando a gente vivencia o ensinamento de Jesus, essa proteção é automática. Então, se eu não acredito que eu estou protegido, significa que eu acredito que eu não estou vivenciando os ensinamentos de Jesus. Volta sempre para a gente, né? A gente não saiu do capítulo muito bom. Significa que vamos conversar bastante. Na realidade, não só não saímos do capítulo 1, mas que a gente avançou acho que uma página só, né? Leda, voltamos ao... Voltamos, Leda, voltamos. Isso mesmo. Na realidade, a gente vê nós estávamos fazendo um estudo técnico no primeiro livro, que era o... Escutando sentimento. Nos bastidores da prece. Aí nós fomos para uma parte de autoconhecimento. Foi reforma íntima. E agora nós estamos numa parte de ligação entre autoconhecimento e filosofia. Só que a filosofia é uma coisa papo cabeça, né? Ela demora mais para a gente assimilar. E aí vai vindo isso. A gente tem que pegar lá o passado, juntar com o nosso presente para a gente tentar escrever nosso futuro. A gente não está escrevendo o futuro, mas a gente está, né, colocando nessa pendência. Porque a gente tem que fazer essa união. E o Espiritismo é isso, né? É o nosso tripé: filosofia, ciência e religião. E foi assim que nós nos desenvolvemos, não é verdade? E tivemos a certeza. A certeza do quê? De uma fé racional. De uma fé. Nós fomos aprendendo. Esse sentimento existia dentro de nós, mas nós fomos compreendendo que não existe o acaso, que tudo tem um porquê, e compreendemos e aceitamos isso. É através dessa fé racional, dessa compreensão. Então a gente está voltando a um ponto que a gente vai voltar a conversar bastante. E não temos pressa para terminarmos o livro. Beijo, Maria Rita. Beijos, Solange. Nós paramos na frase: esses serão teus novos filhos. Doravante serás o apóstolo da esperança, tá? A gente continua daí na próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Esses serão os seus novos filhos. Somos nós. Somos nós, tudo anjinho. Tudo anjinho de asa quebrada. Mas nós estamos tentando, certo?
Estamos aqui. Já estamos bem melhor. Estamos bem melhor. Como dizia uma grande amiga minha, já desencarnada, vou até dizer o nome dela aqui, porque ela merece, Maria Helenice Sala, também educadora, ela dizia assim, somos todos anjos de uma asa só. A minha asa é do lado direito, a sua é do lado esquerdo. Quando a gente se abraça, nós somos um anjo completo.